Bom dia, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de razões trigonométricas, ok? Então, quando a gente fala razão, o que vem à mente? Divisão, isso mesmo, razão é uma divisão. Razão vem da palavra de ratio, ratear, dividir, certo? Então, vamos pensar em razão como uma divisão, beleza? Quando a gente fala trigonométrica, a gente vai lembrar do que? De tri, 3, gono significa ângulo e métrica medida. Então, uma figura geométrica que possua 3 ângulos. Então, tri, 3, gono, ângulo e medida. Então, a medida de 3 ângulos seria isso. Então, isso é trigonometria. Trigonométricas são figuras que apresentam 3 ângulos. Quem são as figuras geométricas que apresentam 3 ângulos? Os triângulos. Então, algumas pessoas dizem assim, trigono como triângulo. Isso, trigono, triângulo, triângulo, tri, 3, ângulo, trigono. Entenderam a ideia, gente? Então, você pode fazer essa interpretação. Eu sempre começo meu vídeo dizendo, se nós entendermos o título, nós conseguimos compreender o conteúdo. Então, se nós vamos agora apresentar as razões de triângulos, então aqui são algumas razões que são fáceis de compreender. Vamos por partes. Precisamos lembrar que quando nós falamos de razões trigonométricas, nós estamos falando de ângulo. Então, nós precisamos ter, por exemplo, um triângulo e que eu preciso saber de pelo menos de um dos ângulos. Então, se eu souber esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de alfa. Sempre quando nós representamos um ângulo, nós colocamos uma letra grega para isso. Então, ângulo alfa. Ok? Então, se eu pegar agora e fechar aqui, eu tenho um triângulo pequenininho. Se eu fechasse aqui, eu tenho um triângulo maior. E se eu fechar ele aqui atrás, eu tenho um triângulo maior ainda. Então, nós temos aí, eu fiz 3, poderíamos ter vários triângulos. Por semelhança de triângulo, eu digo que esse triângulo é semelhante a esse e é semelhante a esse, porque eles apresentam lados proporcionais. Eles possuem lados proporcionais. Essa proporção está para essa, assim como essa está para essa, e assim sucessivamente. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, e esse pedaço azul aqui nós vamos chamar de uma letra, vamos chamar de A, pode ser? Ou B, ou C, ou D, como você preferir. Eu vou chamar, vamos chamar X então, X. Aqui nós vamos chamar de Y. E aqui nós vamos chamar de Z. Então, nós temos 3 medidas diferentes. Aqui, gente, ó, aqui nós vamos chamar de P, Q e R. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil a gente fazer assim. Ou, tanto faz, você pode chamar do que você preferir. P, Q... Agora cortei meu P, vou fazer menorzinho aqui. P... Q e R. Ok? Então, se você pegar o triângulo menor, eu posso dizer que esse lado está para esse. Assim como, comparando os triângulos, eu posso dizer que X está para P, assim como Y está para Q, assim como Z está para R. Eu falei dessas relações, mas eu podia ter feito essa relação aqui. Também poderia ter feito com esses lados. Eu poderia comparar esses lados, professor, também. O que eu quero dizer é que essas razões são razões notáveis, ou seja, eu peguei um lado e dividi pelo lado maior, peguei esse lado e dividi pelo maior e deu a mesma razão. E isso tem uma relação porque nós estamos falando em relação a esse ângulo. E essa razão é chamada
em relação ao ângulo. Então nós vamos ter três razões que nós podemos montar. Nós podemos montar essa com esse lado, nós podemos montar essa com esse lado, e nós podemos montar essa com esse lado. Então são três diferentes. Ah, professor, não entendi. Então vamos de novo. Ó. Imagine que você teria aqui esse lado como sendo S, T e U. Então eu também poderia fazer assim, ó. Poderia dizer que S está para P, assim como T está para Q, assim como U está para R. Também poderia fazer S está para X, assim como T está para Y, assim como U está para Z. Ok? Então são três relações que eu pude montar. Eu peguei esse pedaço e dividi por esse. É igual a pegar esse e dividir por esse, que é igual a pegar esse e dividir por esse. Sempre iguais. Eu peguei esse e dividi por esse. É a mesma coisa que eu pegar esse e dividir por esse. Sempre vai dar o mesmo valor. Se eu pegar esse e dividir por esse, pegar esse e dividir por esse, eu pegar esse e dividir por esse. Então nós temos uma relação porque eles apresentam ângulos congruentes. Ok? Então começa por aí. Para essas razões aí, nós vamos chamar de seno, cosseno e tangente. Eu vou apresentar o nome e depois eu vou explicar o porquê. Ok? Então nesse caso eu peguei esse carinha e dividi por aquele. Então eu vou chamar ele de cosseno. Cosseno. A essa razão que eu peguei esse lado e dividi pelo maior, eu vou chamar de seno. E a essa relação que eu peguei esse lado e dividi por esse, eu vou chamar de tangente. Então são três nomes que eu tenho distintos. Tá? Vamos agora facilitar a compreensão e vamos tentar entender melhor isso aí, ok? Então eu apresentei, agora toda vez que eu falar seno, cosseno, tangente, você tem que lembrar que é uma razão entre os lados do triângulo, beleza? Entre os lados do triângulo, então eu tenho que lembrar, é razão entre os lados, mas agora nós vamos facilitar um pouco a compreensão. Falei seno, cosseno, tangente, falei de razão. Razão de quem? Entre os lados de um triângulo retângulo. Eu preciso de triângulo retângulo. Vou apagar aqui e vou facilitar a vida de vocês e também uma forma bem prática de lembrar. Então não esquece, seno, cosseno e tangente são razões entre os lados de triângulos retângulos, ok? Então se eu pegar um triângulo retângulo, ele apresenta três lados. Excelente, se você lembrou isso já é de boa, porque é triângulo, né, galera? Show de bola. Por que ele é retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. Então esse é um triângulo retângulo. Ah, professor, podia ser diferente? Ele podia. Ele podia estar virado? Podia. Desde que ele apresente três lados e um dos ângulos internos seja ângulo reto de 90 graus. Ele é triângulo retângulo. Ok? Então nós vamos ter os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto. Esse lado e esse lado formam um ângulo reto. Ó. Então esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto. Ok? E o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, ok? Hipotenusa, certo? Então até aí nós já sabemos que nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Dois catetos, uma hipotenusa, certo? Eu vou abreviar, vou chamar assim, ó. Quando eu falei H, eu falei hipotenusa. Quando eu falei C, eu falei de cateto. Então, nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Fechou? Legal. Se você entendeu que todo triângulo retângulo é formado por dois catetos e uma hipotenusa, meio caminho andado. Agora, gente, nós precisamos saber um outro ângulo. Se eu souber um outro ângulo, nós vamos chamar esse ângulo aqui, ó,
Pode ser alfa? Pode. Então vamos lá, colocar ângulo alfa. Esse ângulo alfa, gente, lembra, esse ângulo é o ângulo alfa. Então, com relação ao ângulo alfa, eu vou ter três razões. Eu vou poder pegar o lado que forma o ângulo alfa, dividir pelo lado maior, o lado que não forma o ângulo alfa, dividir pelo maior, e pegar o lado que não forma o ângulo alfa e o lado que forma o ângulo alfa, que também dá as três razões, que são aquelas três que nós falamos antes, seno, cosseno e tangente. Para facilitar, o que é o seno do ângulo? Seno de alfa. Seno de alfa. Vai ser quem? Vai ser cateto oposto. Então nós vamos ter agora catetos que vão ter sobrenome. O que é um cateto oposto? Oposto é quem não forma o ângulo. Ou seja, para formar esse ângulo alfa tem esse cateto aqui de baixo e a hipotenusa. Para formar esse ângulo alfa. Então esse lado aqui não forma o ângulo. Se não forma o ângulo é chamado de cateto oposto. Oposto. E que eu vou abreviar chamando de CO. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, abreviando, cateto, aqui eu até tinha escrito errado, ó. Vamos lá, vamos de novo então. Cateto oposto sobre hipotenusa. Facilitei, certo? Se eu quiser saber o cosseno, lembra que nós chamamos de cosseno antes, nós vamos escrever abreviado, é o cosseno. Cosseno do ângulo alfa. É o lado que forma o ângulo alfa, que é chamado cateto adjacente. Adjacente é junto, ou seja, é junto com um ângulo adjacente sobre a hipotenusa. Então você vai ter CA, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? E a última razão é aquela que vai falar sem a hipotenusa, que é a tua tangente. Ó, tangente é TG, tangente de alfa. Ah, professor, nas calculadoras é o TAN. Isso, na calculadora é o TAN, nós vamos falar de TG. Ok? Tangente de alfa. Então, tangente de alfa é como se eu pegasse o cateto oposto e dividisse ele pelo cateto adjacente. Então são essas três razões. Então agora você já pode perceber que indiferente do tamanho desse triângulo, se esse triângulo fosse menorzinho ou fosse maior, sempre vai dar o mesmo resultado essas razões. E se você lembrar daquele primeiro triângulo que eu fiz, que foi assim, e nós dividimos ele, nós separamos eles em três triângulos, né? Tem o triângulo maiorzão em relação a alfa, o menorzinho e o do meio. Então tudo em relação a alfa, eu disse que era sempre a mesma razão. Se eu pegar esse pequenininho e dividir por esse, se eu pegar esse, dividir por esse, se eu pegar esse, dividir por esse, sempre dá o mesmo valor. Então não importa o tamanho do triângulo. Eu sei que para esse ângulo existir, eu vou ter um seno que é válido para qualquer tamanho de triângulo. Ah, então se eu pegasse aqui a altura de um prédio, o tamanho da sombra, e eu soubesse o ângulo que faz aqui, eu posso calcular? Pode. Posso descobrir o tamanho do prédio. Ok? Então eu vou determinar seno, cosseno e tangente. Uma forma mnemônica de você lembrar, uma forma mnemônica. Cosseno sobre hipotenusa. Então seno é o COH. O seno, COH. O cosseno é o que a gente faz no banheiro todo dia. É KH. Se você não faz o KH todo dia, você vive carregando merda. Segue lá, ó. Cosseno é KH. Se você vai fazer um cosseno e o banheiro está ocupado, você bate, a pessoa grita, tem gente! O que você faz para esperar? Toma uma coca. Beleza? Então você vai lembrar disso. Toma uma coca é tangente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Também tem um macetezinho lá, a forma mnemônica de lembrar, que é o SOCATOA. SOCATOA. O que é o SOCATOA?
seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então essa aqui também, ó, só que à toa você já lembra de todas as razões. O que é seno, cosseno e tangente? Tem as tabelas trigonométricas, já teve gente que calculou para nós. Não precisamos ficar calculando sempre. Então teve gente que já calculou qual que é o seno de 1 grau, de 2 graus, de 3 graus, de 10 graus. E assim ele já foi calculado. Basta a gente consultar a tabela e assim definir. Na tabela, gente, na tabela você vai se apresentar da seguinte maneira para vocês, ou para nós, né? Na tabela, você vai ter ângulo. Então aqui, por exemplo, 10 graus, beleza? Aqui uma coluna. Aí vai ter seno. Então significa que aqui, ó, nessa linha vai ter o seno de 10 graus. Vou colocar de 30 que eu sei de cor. Então o seno 0,5. Aí vai ter o cosseno e a tangente. Então, cosseno de 30 aproximadamente 0,87. A tangente de 30 eu não lembro de cabeça, mas é um valor que vai ser 0,50 e alguma coisa, 5, 6, alguma coisa aqui. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas é só você perceber, eu tenho o ângulo, eu vou ter a medida. Vamos colocar aqui de 45 graus. 45 graus. Seno vai ser a medida de aproximadamente 0,7 não sei o que, 707, estou chutando alguma coisa nesse sentido. Aqui vai ser igual e aqui vai ser 1. Ok? Se fosse 60 graus, então aqui 60, aqui seria seno de 60, 0,87, cosseno de 60, 0,5 e tangente de 60, nós vamos ter que é 1,73 ao infinito e além. Lembre que aqui também vai, sempre vai ao infinito, porque são números que não se repetem, são decimais infinitos. Então só para você consultar, você tem o ângulo, ele corre o dedinho para o lado, você vai ter o seno, cosseno e tangente. Naquele ângulo, eu quero o cosseno de 60 graus. Então eu venho o ângulo 60 e vou lá com o dedinho no cosseno. Parei no cosseno, é 0,5. Então é assim que a gente consulta essa tabela. Certo, gente? Então beleza e até a próxima. Fiquem bem.